Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal do Pastor Jorge Lima. Se gostar da ministração, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações, deixe seu like, e não esqueça de compartilhar para edificarmos mais vidas no reino de Cristo. Se precisar falar com o pastor, é só mandar um zap para 067 98102 5792. Ele terá prazer em te retornar assim que possível. Deus abençoe a todos. Livro de Mateus, capítulo 28. Vamos ler do verso 18 ao 20. Mensagem de hoje: a Trindade está em você. Quem poderá te vencer? Aleluia! A Trindade está em você. Se você entende isso, ninguém pode parar você. Ninguém pode te vencer. Mateus 28, mesmo assentados, mas com a reverência no coração. É um texto conhecido, mas que hoje você vai ter um prisma diferente. Um prisma um pouco diferente do que você já possa ter lido ou meditado sobre isso. Vamos lá? Pode ler para nós, por favor. 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, quero só recapitular o momento. Jesus Cristo morre numa sexta, ressuscita em um domingo, passa pela terra, fica na terra mais ou menos 40 dias. Nesses 40 dias aparece para mais ou menos 500 dos seus discípulos. E antes de subir ao céu, no final desses 40 dias, ele ajunta os seus principais discípulos e dá as últimas recomendações. E entre as últimas recomendações, ele diz assim: olha, ide e fazei discípulos de todas as nações. Presta atenção, não é o foco da mensagem, mas não posso deixar passar isso aqui em branco. Jesus não disse para fazermos aceitadores. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente. Não. Jesus disse para fazermos discípulos. Você não tem como fazer um discípulo se ele não andar com você, se ele não for acompanhado de perto, ele não vai conseguir se tornar um discípulo. Uma vez perguntaram para Billy Graham, que foi considerado o homem que mais trouxe almas para Jesus no século, hoje ele descansa no Senhor, e falaram: como você se sente sendo o pregador que mais trouxe almas para Cristo? Dezenas e dezenas de milhares. E ele disse: olha, não me sinto tão feliz, porque eu trouxe muitas pessoas, mas milhares delas não foram consolidadas, infelizmente. Milhares delas não foram consolidadas. Então aqui Jesus disse: não é para fazer seguidores, não é para fazer aceitadores, melhor dizendo, aceitadores. Eu aceito Jesus, levanta a mão. Não, é para fazer discípulo. Começa levantando a mão, começa vindo na frente, mas se a igreja não acompanhar, se não tiver pessoas treinadas na igreja para acompanhar aqueles que levantaram a mão e aceitaram a Cristo, eles vão ter a tendência de desviar pelo caminho e não serem consolidados. Então, não é para fazer aceitadores, é para fazer discípulos. Agora, continuando para o foco que eu quero ministrar pelo Espírito Santo, disse aqui: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Queridos, quando você ouve isso daqui, com certeza você se arremete ao seu batismo. Afinal de contas, lá no seu batismo, alguém falou para você o quê? E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você desce as águas e você é tirado novamente das águas. Batemos palmas, gritamos, assoviamos, aleluia, glória a Deus. E o seu nome agora pertence aos céus e assim por diante. Só que isso daqui é muito mais do que isso. Isso aqui vai muito além do que você
entender e aceitar somente para a hora do seu batismo. Isso aqui não é uma palavra chavão só para a hora do seu batismo, uma palavra clichê só para a hora do seu batismo. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pum, desce da água, sobe da água. Não. Isso aqui havia uma finalidade muito grande, uma questão espiritual muito profunda a ser observada. E é isso que eu quero ministrar para você nessa noite. Lembrando aqui, começando de uma outra forma paralela, irmãos, aqui nós temos a manifestação da Trindade. Aqui Jesus está falando da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não quero me aprofundar o ensino do que é a Trindade. Basta você saber que a Trindade é uma palavra teológica, não é uma palavra que você vai encontrar na Bíblia. É um conceito teológico para tentar explicar que é um Deus que se manifesta divinamente. Pode se manifestar de três formas distintas, mas como essas três formas são completamente interligadas e divinas, acaba-se então a entender que é um só, não é três deuses, é um que manifesta-se em três pessoas distintas. E como ele está em um plano transcendental ao nosso, automaticamente é muito difícil de se explicar a Trindade, muito difícil. Porém, nós sabemos que existe. Nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, quando você entende que você está envolvido pelos três, não tem como você continuar da mesma forma, a não ser que você não entenda realmente. Olha só uma coisa, aqui está o meu lenço. Eu não vim com camisa de bolso. A palavra batismo significa isso aqui, ó, colocar dentro. A palavra batismo é emergir dentro, esconder dentro, guardar dentro. Quem está vendo, eu coloquei o lenço dentro do meu bolso. Eu batizei. Batizar é isso, é colocar dentro. Aqui Jesus estava dizendo: vocês vão fazer discípulos e vão colocar eles dentro do entendimento do Pai, dentro do entendimento do que é o Pai, dentro do entendimento do que é o Filho e dentro do entendimento do que é o Espírito Santo. Você vê que agora já começou a clarear, né? Já não é mais só assim, ó, batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumpri a palavra. Não, é mais do que isso. Você tem que entender o que é ser colocado. Você tem que entrar dentro do entendimento do Pai, dentro do entendimento do que é o Filho e dentro do entendimento do que é o Espírito Santo. E automaticamente, mergulhado dentro da Trindade, a Trindade está em você. E com isso, você passa a viver uma vida diferente. Quero recordar você que o papel de todos os líderes, você que é líder que está aqui, vocês pastores, presbíteros, o papel de todos os líderes é ensinar o povo a vencer. Deus chega para Josué, Josué capítulo 1, ele é o líder do povo. Eu não mudei de assunto não, estou falando sobre Trindade. Josué é o líder do povo. Deus vem a Josué, capítulo 1 de Josué, e diz assim: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Essa palavra é revelada. Os líderes do povo têm a função de fazer o povo atravessar o Jordão espiritual e entrar em uma terra prometida. Moisés está morto, John Wesley está morto. Agora, pastor Jorge, pastor Juan, bispo Cabreira, nós temos a função de fazer o povo atravessar o Jordão espiritual e entrarmos na terra prometida. Então os líderes precisam ensinar o povo a ser vencedor. O líder precisa ensinar o povo a andar em santidade, seriedade, santificação, mas também ensinar o povo a ser vencedor. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o papel dos líderes.
Tem que haver um equilíbrio. Nós não podemos só ensinar vocês a santificação, santidade, e não ensinar vocês a serem vencedores. Porque senão você vai ser santo, vai ser uma pessoa íntegra no seu comportamento em Deus, mas vai correr o risco de viver uma vida fracassada. Por quê? Porque você não foi ensinado a vencer. Então nós temos que ser ensinados as duas coisas: santidade e seriedade, mas ensinados também a romper e a vencer. Por isso que essa mensagem chama-se: a Trindade está em você, quem poderá te vencer? Agora, continuando aqui, olha só o entendimento. Se você vai por uma linha teórica, o Pai criou todas as coisas e a raça humana se perde. Veio o Filho, resgata a raça humana e coloca o projeto espiritual de que todos que acreditarem nele, vai voltar para o Pai. Jesus Cristo então cumpre a sua parte e diz que o Espírito Santo viria. Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo vem. Então, teoricamente, o Pai criou todas as coisas, a raça humana se perde, o Filho resgata os que creem de volta, e o Espírito Santo está dando continuidade. Teoricamente, o que nós pensamos é que quem estaria em ação hoje na terra seria o Espírito Santo, compreendeu? Quem estaria em ação, quem faz você se quebrantar, quem faz você chorar, quem faz você ter vontade de vir na igreja, quem faz você ter vontade de aprender de Deus, seria a pessoa do Espírito Santo. Seria ela que estaria em operação na terra. Só que quando nós paramos para analisar cada pessoa em individual, nós descobrimos que na verdade os três continuam em operação na nossa vida. Não é teoricamente só o Espírito Santo. Nós temos diariamente na nossa vida a ação do Pai, nós temos diariamente na nossa vida a ação do Filho, e nós temos na nossa vida continuamente a ação do Espírito Santo. Coloque eles dentro do entendimento do que é o Pai. Meu irmão, não sei se você parou para pensar nisso, mas Jesus Cristo não traz o homem de volta para Deus. Jesus Cristo traz o homem de volta ao Pai. Quando Jesus se relaciona com o homem no Novo Testamento, o tempo todo ele diz Pai, Pai, Pai. Israel, no Antigo Testamento, conversava com Deus, dizendo Deus, Deus, Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus, meu Senhor. Quando não era Deus, era como Davi. Davi gostava de chamar Deus de meu Senhor. Deus se manifesta como Senhor através de Moisés. Moisés, até aqui me chamaram por Deus, mas daqui para frente eu vou ser chamado de o Senhor. Então no Antigo Testamento, o homem conhecia Deus apenas como Deus, apenas como o Senhor. Mas Jesus Cristo não traz o homem de volta para Deus. Ele traz o homem de volta para o Pai, para o plano original, para onde tudo começou. Marcos capítulo 5, chegaram para Cristo e disseram: Mestre, é lícito separar da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus disse: por qualquer motivo não. Desde o começo criou Deus macho e fêmea. Jesus então traz o homem, os fariseus, para refletirem na origem. Olha, vocês estão casando com um monte de mulher, vocês estão separando por qualquer motivo, mas na origem não era assim. Na origem Deus criou macho e fêmea, e o homem vai se unir com uma só mulher. Ou seja, aqui o Senhor no Novo Testamento está trazendo o homem de volta para a origem. A origem não era que nós nos relacionássemos com Deus como Deus, mas como um Deus que é o nosso Pai. Se você entender Deus apenas como Deus, presta atenção que eu vou te falar que vai virar uma chave dentro de você. Se você entender Deus apenas como Deus, o seu relacionamento com Ele fica limitadíssimo.
Mas se você relacionar-se com Deus, entendendo que Ele é Deus, mas é o seu Pai, o seu relacionamento com Ele fica mais profundo. Quem está entendendo, diga amém. É mais profundo. Por isso que Jesus disse: coloque neles o entendimento do que é o Pai. Não é só bater na água e te batiza em nome do Pai, não. Jesus traz o homem de volta para o Pai. João 14:6. Disse então Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vem a Deus. Ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que nós aprendemos. Chegaram para Cristo e falaram: mestre, nos ensine a orar. Ele não disse Deus nosso que estás no céu. Ele disse o quê? Pai nosso que estás no céu. Tudo que Jesus se refere em Mateus, Marcos, Lucas, João a respeito de Deus é Pai, Pai, Pai. Eu vou para o meu Pai e enviarei a vocês o Espírito, para vocês não ficarem órfãos. Queridos, entenda, não é um Deus, é um Deus que é o nosso Pai. Aí o Paulo entende isso de uma forma mais profunda ainda pelo Espírito Santo. Aí o Paulo entende o seguinte: não é pai, é paizinho. Sabe por quê? Porque na cultura de Paulo, os filhos, quando eram carinhosos com o pai, e o pai carinhoso com o filho, o pai tratava de filhinho, e o filho tratava o pai de papai. Era muito forte essa cultura, mais do que é no Brasil hoje, quando se fala papai, mamãe, era muito mais forte. Então Paulo estava dizendo, não é só pai, é Abba, pai, é meu paizinho, é na intimidade. Não é de qualquer forma, é no relacionamento de intimidade. Quando você entende Deus apenas como Deus, você não considera o amor eterno dele por você. Mas quando você entende que é um Deus que é teu Pai, você entende o amor eterno dele por você. Aí, sabe o que é amor eterno? Amor eterno significa o seguinte: ele não te deixa, ele não vai te abandonar. É impossível que ele te abandone. Pastor, mas e essas pessoas que um dia aceitaram a Cristo e se afastam e tal? Meu irmão, eu ensinei aqui, vou dizer de novo. Aqui é a mão do Senhor, do papai. Você está aqui embaixo. Se você quer sair daqui, o problema é seu. Mas ele não vai te jogar fora. Olha isso, Evangelho de João 6, verso 37. Disse Jesus, o 38 ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Mas olha o 37. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Sabe o que é de maneira nenhuma? Está fazendo o que é certo, ele não te lança fora. Está fazendo o que é errado, ele não te lança fora. Não leve isso para o lado errado. Não leve isso para trabalhar com a tal da hipergraça. A ideia não é essa. A ideia é, Cristo se entregou por nós para nos trazer de volta ao Pai, para entendermos o amor eterno, para olharmos para Ele, para entender o seguinte: se eu não desistir de andar com o Senhor, com meu Pai, o amor dele vai me transformar mais cedo ou mais tarde. Guarda isso. Se você não desistir de andar com o seu Pai, independente do que você faça, continua com o seu Pai, o amor dele te transforma mais cedo ou mais tarde. Porque ele disse, eu não lanço fora. Você já deve ter ouvido falar que Jesus levou na cruz nossas enfermidades, nossas maldições, nossos pecados. Lembra? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Mas Jesus levou também o abandono. Quando ele está na cruz do Calvário e o Senhor aparece para ele e ele diz, Deus meu, Deus meu. Ele nem fala Pai, porque ele está voltando ao entendimento de Deus, porque é ele que está trazendo de volta a compreensão de Pai. Então ele volta lá na condenação. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ou seja, até o abandono o Senhor levou na cruz. É impossível que o Pai te abandone. É impossível. Porque senão não seria amor eterno. Jeremias 31, verso 3, disse o Senhor,
com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Se você entende Deus como teu Pai, você desfruta do amor eterno. Se você não entende Deus como teu Pai, você pensa assim: tudo que eu fizer de errado, Deus está pronto a me castigar severamente. E nós sabemos que tudo que nós fazemos de errado vai haver uma consequência. No entanto, se você continua com seu Pai, Ele ajuda você a passar por essa consequência. Ele ajuda você, a consequência vem para moldar você, para te deixar uma pessoa melhor, mas Ele não te lança fora, porque senão não seria amor eterno. Então, primeiro, nós temos no nosso dia, a todo momento, a manifestação do amor eterno do Pai por nós, nos cuidando, nos protegendo, nos provendo, nos corrigindo quando precisamos, que até as consequências são correções para nos deixar melhores. Então, primeiramente, entenda, é o teu Pai. Se relacione com Ele como teu Pai. Ele te compreende como seu marido não te compreende. Ele te compreende como seus pais naturais não te compreendem, porque Ele tem o amor eterno. A totalidade da compreensão verdadeira e profunda, a totalidade da provisão, da proteção, está tudo manifestado no entendimento do Pai sobre as nossas vidas. Primeiro. Segundo, nós vivemos a manifestação do Filho a todo momento da nossa vida. Quais eram as principais características de Cristo? Mas vamos voltar aqui para o texto. Mateus 28. Coloque-os no entendimento do Pai, coloque-os no entendimento do Filho. Jesus vem, salva a raça humana, todos que acreditam nele voltam para o Pai. E quais são as principais características de Cristo? Cristo limpa. A função de Cristo é limpar. As características do Filho é nos limpar, continuar nos limpando. Lembra de João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá bom fruto. E eu tenho que vos limpar, para que produzam mais frutos. Nós aceitamos a Cristo, somos lavados definitivamente no Espírito, mas a nossa alma não lava-se definitivamente. Não sei se você já aprendeu isso, mas deveria. Quando você nasce de novo no batismo, o que nasce de novo é o seu espírito. A alma não nasce de novo. A alma vai ter que sendo limpa e limpa e limpa gradativamente. E quem faz esse trabalho de nos limpar gradativamente? A pessoa do Filho Jesus Cristo. Como é que Ele nos limpa? Com a palavra. Quando você está lendo a palavra, identifica que algo na sua vida está errado e você corrige aquilo, significa que Ele te limpou. Quando você está aprendendo aqui com o pastor Juan, com o bispo Cabreira, ou você está sendo ministrado por algum líder que você gosta, e você ouve uma palavra que te limpe, que leve você a uma mudança, significa que Cristo te limpou. Outra característica do Filho: o Filho tem a característica de nos fortalecer. Veja só, Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água, quem bebe de mim jamais terá sede novamente. As nossas necessidades físicas, comer e beber, são comparadas à grande necessidade do nosso espírito: comer de Cristo, beber de Cristo. Ou seja, somos fortalecidos por comidas e por bebidas. Espiritualmente, somos fortalecidos pela comida e pela bebida que vem do nosso próprio Cristo. Ou seja, temos a manifestação das características do Filho, nos limpando e nos fortalecendo a todo tempo. Está entendendo por onde que nós estamos indo? Mas o Filho não faz só isso não.
A Bíblia diz, 1 João, capítulo 2, não é evangelho não, 1 João, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, verso 1. Disse o João, apóstolo: filhinhos, não pequeis. Se todavia pecardes, sabeis que tem um advogado à destra do Pai, intercedendo por vós, Jesus Cristo. Então o Filho te alimenta, te limpa, o Filho te fortalece, e o Filho intercede a todo tempo por você. Nós estamos aqui, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. Você está dormindo, o Senhor Jesus, o Filho, está intercedendo por nós a todo tempo. Isso é repetido em Romanos capítulo 8. Isso se repete em vários outros versos bíblicos. Jesus, o Filho, intercedendo por nós. Então nós temos um Pai que nos ama com amor eterno, e nós temos um Filho que nos fortalece, que nos limpa e intercede para que a gente não desista na caminhada. Está entendendo? Coloque-os no entendimento do Pai e no entendimento do Filho. E o Espírito Santo, coloque-os no entendimento do que é o Pai. Coloque-os dentro do entendimento do que é o Filho. Coloque-os dentro do entendimento do que é o Espírito Santo. As operações do Espírito Santo para conosco. O Espírito Santo tem a função de nos consolar. E quando diz consolar, é consolar mesmo. Consolar da dor, da destruição, da dor da perda, da dor da frustração, da dor da decepção. Nos consolar. No momento que um familiar teu, no momento que um amigo íntimo teu estiver passando por um momento de muita dor, você não sabe o que dizer, só diga que o Espírito Santo te console. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Queridos, alguns sabem, outros não. Nós estamos agora no mês de agosto. Dia 4 de fevereiro, a minha esposa partiu para estar com o Senhor. Faleceu com Covid. Escute que eu estou falando de consolar. Eu fui casado 24 anos. Minha esposa tinha 50 anos de idade. Nos últimos 2 anos, começou a ter problema com anemia crônica. Pegou a Covid no final de janeiro. Agravou. 1 semana no clínico. 1 semana entubada na UTI. A angústia aqui dentro. Cada dia que se passava, eu sentia que ela ia partir. Por mais fé que eu tivesse, por mais fé que meus amigos no Brasil todo tivessem, eu sentia que Deus ia levá-la. Aí um dia o Espírito Santo disse para mim, desse jeito que eu vou te falar: meu filho, ela sabe que você vai despedir dela. Eu não podia entrar no hospital. Ela sabe que você vai despedir dela. Ela só está esperando você ir despedir, que ela vai entregar as forças e eu vou trazê-la. Falou desse jeito. No dia que ele fala para mim, passa-se algumas horas, uma irmã me liga. Irmã nossa da igreja, que trabalha no hospital. Pastor, consegui uma liberação para o senhor entrar para ver a Daílza. Mas o senhor sabe muito bem o que isso significa. Olha a angústia por dentro. Estou falando que o Espírito Santo te consola. Olha a angústia por dentro. Imagina. Enchi o coração de coragem, fui despedir da esposa que eu fui casado 24 anos. Não é 24 dias, 24 anos. Quando eu chego na UTI, ela em coma. Peguei na mão dela, pus a mão na cabecinha dela, até aí normal. Quando eu falei, querida, sou eu vim te ver. Quando eu disse isso, o batimento cardíaco dela, que estava em 67, foi subindo. Foi para 137. A pessoa que estava comigo falou, pastor, ela está te ouvindo. O batimento cardíaco dela acelerou. Você pensa que a pessoa em coma não entende, é? Vai nessa. Aí nisso, eu tinha 10 minutos. Fiz uma declaração de amor. Segurei o máximo que eu podia. O emocional. Falei, meu bem, lembra que lá no altar nós dissemos uma vez, na saúde ou na doença? Tudo que eu queria era ficar aqui segurando a sua mão, meu bem, o tempo que fosse preciso. Mas você sabe que os médicos não deixam. Meu bem, eu não sei o que eu vou orar por você, mas vamos fazer o seguinte, vamos orar em línguas. Eu oro em línguas aqui, você ora em línguas aí. Peguei na mãozinha dela, continuei com a mão dela e fiquei. Aí a menina que estava comigo do hospital falou, pastor, está subindo o batimento cardíaco dela. Ela está orando junto com o senhor.
Calculei 10 minutos, acabou meu tempo. A médica me chama do lado, fala assim, fizemos tudo que podia. O normal é pegar 1, 2 bactérias aqui. Ela pegou várias bactérias. Já faliu o rim que é transplantado, faliu isso, faliu aquilo. Quando eu saio para fora do saguão, a impressão que eu tenho é que enfiaram uma faca aqui e puxaram aqui. Sem exagero, sem exagero. Só quem passa é que sabe. Quem não passa não tem ideia. Eu falava com a missionária Sulemar sobre isso. Ela falou, é verdade, pastor, só quem passa sabe o quanto dói. Eu baixei a cabeça ali no saguão, chorava que nem criança. A menina que estava comigo passou a mão no meu ombro, só falou uma coisa: que o Espírito Santo te console, pastor. Só isso. Aí você vai ter o Espírito Santo te consolando. Você vai tendo o Espírito Santo te consolando. Você grita, você se joga no chão, você chora, você fica largado, mas o Espírito Santo vai te consolando. Aí só chega a mensagem no WhatsApp: que o Senhor te console, que o Espírito Santo te console. Pastor, eu não tenho o que te falar, só vou falar uma coisa: o Espírito Santo vai te consolar. E Ele consola. Pode ter certeza, Ele consola. Então o Espírito Santo opera em nós esse consolo. O Espírito Santo opera em nós o ensino. João 16, verso 12. Disse Jesus: tenho muito que vos ensinar, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vir o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas. Meu irmão, em 3 anos de ministério, não deu para Jesus ensinar tudo. Faltou alguns detalhes para ensinar sobre batismo, sobre libertação, sobre cura, sobre comunhão, sobre poder, sobre alegria. Faltou muitas coisas para ser ensinado. O próprio Cristo disse: eu tenho muito. Ele não disse pouco. Eu tenho muito para ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito Santo vir, Ele vai ensinar vocês. Ele vai continuar ensinando. Ele vai continuar ensinando vocês. Quando você for ler a Bíblia, não lê de qualquer jeito. Senhor, fala comigo, abre meu entendimento. Espírito Santo, me revela a tua palavra. E vai para a leitura, porque é Ele que te ensina. Vai começar a pregação num culto, pastor Juan vai pregar. Você curva a cabeça: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, me ensina. Porque o pregador pode falar alho, mas o Senhor me revelar aqui dentro, bugalho, exemplo. O pregador pode falar algo, e aqui dentro o Senhor me revelar algo mais profundo do que o pregador está falando. Me ensina. O Espírito Santo tem a propriedade de te consolar, tem a propriedade, a operação de te ensinar. Ele tem a operação de interceder por você. Romanos capítulo 8, verso muito conhecido. De igual maneira, verso 26, Romanos 8, 26. De igual maneira, não sabemos orar como convém, mas o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, intercede por nós em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Olha o verso 27. Mas aquele que conhece, que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós. Deixa eu te explicar uma coisa que eu amo explicar isso. Me dá aí uns 6 minutinhos, eu estou terminando. Eu amo explicar isso aqui. Ei, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 é uma ideia só. A luta do homem, do crente contra o pecado. É uma ideia só. Os 3 capítulos são uma ideia só. A luta do crente em lutar contra o pecado. Aí chega no capítulo 7, sabe quanto tempo Paulo tinha de convertido aqui? 20 anos. O que Paulo escreve aqui, ele já tinha 20 anos de convertido. Não era 20 dias não. Já era 20 anos quando ele escreve Romanos. 20 anos andando com o nosso Pai. No capítulo 7... no verso 15, Paulo diz o seguinte: porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, e o que eu não quero, eu faço, consinto então que ainda existe pecado em mim. Aí ele vai desenvolvendo uma ideia. Chega no verso 22 e 23, olha o que Paulo diz: miserável homem que eu sou. Ele está dizendo, quer saber? Faz 20 anos que eu ando com o Senhor, 20 anos que eu ando com meu Pai, e dentro de mim continua a luta do bem contra o mal. Dentro de mim continua a luta do que é santo contra o que é pecado. Continua essa luta.
e às vezes eu me sinto um miserável. Aí ele continua: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele entra o capítulo 8, não fugir de Romanos 8, 26 não, estou navegando para você entender a intercessão. Quando ele entra no capítulo 8, ele diz: olha, quer saber de uma coisa? Até a natureza sente o peso do pecado. Até a natureza, ela quer ser remida por completo e voltar a viver tranquilamente. Mas enquanto tiver o pecado, a natureza sofre. Aí ele volta a falar da nossa luta contra o pecado. Aí ele entra no verso 26, que o Espírito Santo intercede por nós na nossa fraqueza. Sabe qual é essa fraqueza? Fraqueza em lutar contra o pecado. Esse é o contexto. O contexto do capítulo 6, 7 e 8 de Romanos é a luta contra o pecado. Aí o Paulo está dizendo: olha, quando nós pecamos, em outras palavras, conjecturando, quando nós pecamos e achamos que vamos desistir por causa do pecado, sabe por que a gente não desiste? Porque tem alguém aqui dentro intercedendo por você. Quando você peca e você pensa: pequei de novo, cometi de novo, aprontei de novo, e você pensa em parar, sabe por que você não para? Porque aqui dentro o Espírito Santo continua intercedendo por você. Como resultado do quê? Do amor perfeito, do amor eterno. Ele continua intercedendo por você. Eu fui pesquisar os gemidos inexprimíveis. É a mesma colocação que se utiliza para oração no Espírito, oração em outras línguas. Às vezes a pessoa está orando em línguas e libera algumas palavras que parecem mais um gemido, não é? É o Espírito Santo intercedendo. Mas mesmo que você não interceda de abrir a boca, Ele intercede aqui dentro de você. Temos um Pai com amor eterno por nós. Temos Jesus intercedendo à destra do Pai por nós. Temos o Espírito Santo intercedendo aqui em nossas fraquezas. Por isso que eu te pergunto: quem pode vencer você? Quem pode parar você? Só tem uma coisa que te para: é se você não entender essas verdades. Se você não entender essas verdades, o Espírito Santo não pode fazer mais nada. A única chance do diabo é que você não conheça ou que você não entenda. Por isso, se você conhecer e entender, ninguém para você. Parece que o Isaac sabia mais ou menos como é que ia essa vibe, né? No tempo de Isaac, ainda não tinha Jesus manifestado, revelado, e ainda não tinha o Espírito Santo revelado. Mas o Isaac abriu um poço, Abimeleque tampou. O Isaac abriu outro poço, Abimeleque tampou. O Isaac abriu outro poço, porque na época de Isaac, meu irmão, tinha que ter poço aberto para ter água para você tomar banho, para você dar para os seus animais. Ter água era fundamental. E em muitos lugares só através de poço. Isaac abre o poço, Abimeleque tampa. Isaac abre o poço, Abimeleque tampa. O Isaac abre o poço, Abimeleque desiste de tampar. Não adianta, a gente tampa, ele abre, a gente tampa, ele abre o outro. Meu irmão, se você entende quem está aqui, se você entende que você foi mergulhado no entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você entende que você está na Trindade, a Trindade está em você, não adianta ficar tampando o poço que você abre outro. Não adianta querer parar você que você tenta de novo. Não adianta querer parar você, você vai tentar de novo. Não adianta fazer o que quiserem fazer porque você tenta de novo. Se tentarem parar, você continua. Se tentarem tampar, abre outro. Já tentei, não consegui, tenta de novo. Já tentei, não consegui, tenta de novo. Vai tentando, vai tentando. Porque quem está em você, 1 João 4, verso 1, João disse: filhinhos, vocês já venceram o maligno. Ele não disse vocês vão vencer, vocês já venceram. Porque maior é quem está em vocês do que quem está no mundo. A Trindade está em você. Ninguém pode te parar. A Trindade está com os wesleyanos. Ninguém para vocês. Eu vim aqui para essa conferência de despertamento espiritual
para dizer para vocês, para relembrar para alguns, que alguns estão só relembrando e outros estão entendendo com mais profundidade, porque Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tinha entendido a Trindade, agora você entendeu. E eu vim para te dizer: ninguém para a Wesleyana da Central, ninguém para a Wesleyana da Quarta Região, ninguém para a Bispa, ninguém para o Bispo, ninguém para a Juan, ninguém para ninguém aqui, em nome de Jesus. O Espírito Santo opera nos consolando, o Espírito Santo opera nos ensinando, o Espírito Santo opera, ele opera intercedendo por nós, ele opera em nós o poder. Em Lucas capítulo 10, escuta isso. Em Lucas capítulo 10, Jesus chega para os discípulos que ainda não tinham sido batizados do Espírito Santo. Os discípulos vieram maravilhados: mestre, estamos maravilhados, os demônios nos obedecem por causa do seu nome, curamos enfermos por causa do seu nome. Aí Jesus disse, verso 18, disse então Jesus: eu vi Satanás cair do céu como um raio, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força das trevas, e nada lhe causará dano. Ei, Jesus já tinha liberado um poder na vida dos discípulos antes do Espírito Santo. Já tinha liberado um poder. Depois Jesus vem e diz: olha, vai vir um poder maior ainda, porque vocês vão ser revestidos. O que eu coloquei é o começo, é um poder, mas vai vir mais poder ainda. Sabe por quê? Porque ninguém vai parar vocês. Tudo que vocês precisam para vencer o pecado eu já dei. Eu vou interceder por vocês na glória, e o Espírito Santo vai interceder dentro de vocês. E sabe para que nós vamos interceder? Vamos interceder para o Pai que jurou amor eterno. Ninguém vai parar vocês. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão ser mais revestidos ainda. Por isso, eu termino dizendo: a Trindade está em você. Ninguém pode te vencer. Feche os seus olhos e, mediante essas verdades, louve como você nunca louvou antes, em nome de Jesus.